Olavo de Carvalho. Parte 54. Império do Fingimento. Jornal da Tarde, 20 de julho de 2002. Boa noite, professor Olavo. Ô, menino, boa noite. Como você tá? Tudo bem? Tudo bem, professor. Estou com saudade do senhor. Eu também tô com saudade de você. Eu andei meio culpado lá em cima, lá, orando pro pessoal que tá morrendo aí nessa guerra, né? Mas vamos lá. Estamos aí para fazer a leitura. Você começa ou eu começo? Pode começar, professor. O senhor lê um, eu leio o outro, pode ser? Tudo bem. Então, onde a gente parou? Aqui, professor, página 259. Tá bom, então vamos lá. Oi, pessoal, boa noite pra vocês. Estejam todo mundo bem aí nesse sábado, né? Finalzinho de sábado à noite, isso? Eu escrevi isso aqui em 2002, é isso aí, menino? Isso, professor. 2002, no Jornal da Tarde. Porra, faz 20 anos já, hein? Então vamos lá. O Império do Fingimento. A visão que o público tem da realidade do mundo depende do que lhe chega pela mídia, né? Conforme a seleção das notícias, tal será o critério popular para distinguir o real do ilusório, o provável do improvável, né? O verossímil do inverossímil. Goethe foi um dos primeiros a assinalar um dos efeitos mais característicos da ascensão da mídia moderna, viu? Ele dizia assim, né? Abre aspas para ele. Assim como em Roma, além dos romanos, há uma população de estátuas, assim também existe, ao lado do mundo real, um outro mundo, feito de alucinações, quase mais poderoso, no qual está vivendo a maioria das pessoas. Fecha aspas, ok? Isso daí, pessoal, quem dizia isso era Goethe, beleza? Então vamos lá, meu filho. Não há dúvida de que o próprio progresso da mídia, a variedade dos pontos de vista, mas volta e meia, gente, ele aparece de novo nas periódicas retomadas dos meios de comunicação por grupos ideologicamente orientados, que impõem sua própria fantasia gremial como a única realidade pública admitida. O controle da mídia, gente, por uma classe ideologicamente homogênea, leva inevitavelmente a opinião popular a viver num mundo falso, porra, e a rejeitar como loucura qualquer informação que não combine com um estreito padrão de verossimilhança aprovado pelos detentores do microfone, Quem são esses detentores, gente? Os jornalistas de esquerda continuam a se fazer de coitadinhos, oprimidos pelas empresas jornalísticas. Mas o fato é que hoje nenhuma imprensa jornalística, pessoal, do Brasil, dos Estados Unidos ou da Europa, se aventura a tentar controlar o esquerdismo desvairado que impera nas redações, ok? Muito bem. Fecha o vidro aqui, menino, que tem gente conversando aqui fora aqui. Peraí, professor. Aí, ó. Tá vazando, eu não sei se tá vazando lá. Obrigado. Então veja só. A ocupação dos espaços, e aspas nessas ocupação, pela militância esquerdista, cresceu junto com o poder da própria classe jornalística, gente. E ambas hoje, fundidas numa unidade indissolúvel, exercem sobre a opinião pública uma tirania mental que só meia dúzia de inconformados ousa desafiar, gente. Quando esse estado de coisas dura por um tempo suficiente, mesmo aqueles que o criaram já não se lembram mais do que é um produto artificial. Vivem no mundo ficcional, gente, que conceberam e adaptam para as dimensões deles todas as distinções entre realidade e fantasia, tornadas por sua vez pura fantasia, reco.
Pois bem, meus filhos, assim, pois, todos já se esqueceram de que o PT e o PSDB foram essencialmente criações de um mesmo grupo de intelectuais esquerdistas, empenhados em aplicar no Brasil o que Lenin chamava estratégia das tesouras, porra! Eu falo isso há 50 anos. A partilha do espaço político entre dois partidos de esquerda, um moderado, outro radical, de modo a eliminar toda a tendência conservadora ao avanço da hegemonia esquerdista e a desviar para a esquerda o quadro inteiro das possibilidades em disputa. Hein? Tendo-se esquecido disso, interpretam o predomínio temporário da esquerda moderada, que eles próprios instauraram para fins de transição, como um efetivo império do conservadorismo e então se sentem, sinceramente, oprimidos e jogados para escanteio no momento mesmo em que sua estratégia triunfa por completo. Hein? Bem pilantras eles, viu? Ora, gente, chamar de direitista um governo que dissemina a pregação marxista nas escolas, que premia como heróis nacionais os terroristas pró-Cuba da década de 70, porra, e que respalda com verbas milionárias a agitação armada do MST, é evidentemente alucinação, porra. Mas essa alucinação tornou-se o único critério vigente da realidade, impossibilitando a percepção de tudo o mais. A única coisa que poderia efetivamente distinguir entre a esquerda moderada no governo e a esquerda radical na posição seria, teoricamente, sua leve diferença no que concerne à política econômica, gente. Mas mesmo essa diferença, já está virtualmente anulada pela promessa do candidato Lula, tá certo? De cumprir os compromissos da nação para com os credores e estrangeiros, né? A negação obstinada da identidade essencial entre o governo tucano e a oposição petista só tem, portanto, um fundamento: o desejo de ampliar ainda mais a hegemonia esquerdista. Desejo que determinou, na origem, a criação de um e da outra. O crescimento global, gente, da esquerda alimenta-se, assim, da sua própria negação histérica pela área radical, complementada dialeticamente pela sua camuflagem neoliberal. Tucana, gente, momentaneamente no poder, né? Bem, lembrando que isso daqui eu tinha escrito em 2002, não é isso, menino? Isso, professor. Mas era o Lula, sim, mas é que fazia parte ainda, o Congresso praticamente todo era tucano, não é isso? Que sanidade! Você me atrapalhou. É, professor, o senhor parou aqui, ó, momentaneamente no poder. Tá bom. Daí a farsa grotesca da presente eleição. Ó, olha lá, o que diz nessa presente eleição aí que tem uma nota de rodapé aí pra atualizar essa porra aqui. Ih, professor, deixa eu ver onde é que tá. As notas de rodapé, eu não sei, peraí, vamos ver aqui, deve estar longe, hein. Aqui, achei. Peraí, nota de rodapé, número que, professor? Número 9. Aqui, ó, nota do organizador. O autor se refere à eleição presidencial brasileira de 2002, data do texto. Viu? Tô falando pra você. Então, daí a farsa grotesca da presente eleição, tá? A eleição do Molusco, na qual todos os concorrentes são de esquerda, e todos discursam contra um inexistente conservadorismo, não tendo força sequer para lançar um candidato, gente. Deve, por outro lado, representar nominalmente o papel de poderoso establishment dominante, a ser destruído por qualquer dos 4 heróis, que venha a ser eleito. É que cheguei um pouquinho hoje. Aqui. Os 4 principais candidatos a presidente em 2002 eram, por ordem de classificação no primeiro turno, Lula, do PT, José Serra, do PSDB, Antony Garotinho, do PSB e Ciro Gomes, do PPS. No segundo turno, com apoio de Ciro e Garotinho, Lula derrotou Serra.
Acabou, professor. Anota. É tudo esquerdista essas porra aí, gente. Certo? Mas tudo bem, é o teatrinho, né? Uma liçãozinha vagabunda também, viu? Tá aí, por isso que vocês estão se fudendo aí. Bom, vamos lá. Que sanidade, que instinto da realidade pode sobreviver a um tão completo e perfeito império de fingimento, hein? Na sua corrida para o poder ilimitado, a voracidade esquerdista não se inibe de destruir de passagem a alma e a consciência de todo um povo. Acabou, menininho. Beleza, professor. Posso ler o próximo, então. Dá um sonzinho aí. Professor, isso aqui é Sebastian Bach. Eu sei, porra. Você acha que eu não conheço música clássica? Muito bom. Gostei. Mas não tá alto hoje? Não, hoje eu gostei. Muito bom. Pode deixar um pouquinho. Aí, agora baixa e começa a ler essa porra. Quem eram os ratos? Diário de Comércio, 7 de dezembro de 2012. As épocas luminosas da história são aquelas em que um mesmo corpo de crenças é compartilhado pelo povo e pelos sábios, diferindo apenas no grau de compreensão refletida com que aprendem substancialmente as mesmas verdades. Nas épocas de obscuridade, ao contrário, aquilo que os estudiosos sabem se torna dificilmente comunicável à população em geral. Não por um mero descompasso de vocabulário técnico, mas por um abismo de diferença entre duas concepções do mundo mutualmente incompatíveis e intraduzíveis. É numa dessas épocas que vivemos. Um setor da experiência humana onde isso se mostra evidente são as ciências. Enquanto nos círculos de estudos Wright-Brown, ninguém Wright ou Wright? Wright, né? Wright-Brown. Ah, ok. Enquanto nos círculos de estudiosos Wright-Brown, ninguém ignora que uma ciência cada vez menos inteligível e mais reduzida a produzir aplicações práticas em lugar de explicações teóricas representa, no fim das contas, um fracasso colossal da inteligência humana. Na mídia e na educação popular, essas mesmas aplicações são festejadas como prova final da autoridade da ciência, do seu domínio sobre o mistério do mundo. Os cientistas vivem num inferno de dúvidas, perplexidades e temores. A massa num paraíso de certezas inabaláveis, garantidas, segundo imagina, por esses mesmos cientistas. É como se no século VIII a população fiel continuasse a orar piedosamente, enquanto nos conventos e nos claustros os monges e santos se vissem obsidiados por toda sorte de dúvidas sépticas e rejeições ateísticas. Isso não aconteceu, é claro. A religião de São Tomás e do quase ilegível John Duns Scott não era diferente da do camponês analfabeto. Era só mais elegante intelectualmente. Mas hoje, um big shot como Brian Ridley, membro da Royal Society e portador da medalha Paul Dirac, por suas contribuições à física teórica, pode confessar que acha a relatividade e a teoria quântica cada vez menos compreensíveis, ao passo que a mesma confissão, publicada na mídia popular, atrairia sobre seu autor toda sorte de invectivas e chacotas. Definitivamente, Brian Ridley e o eleitor de jornais não vivem no mesmo universo de crenças como São Tomás e o camponês medieval. No setor da política, então, a diferença entre o mundo do conhecer e conhecer. É assim que lê, professor? É conoasso. Ah, então. Tá bom. É francês, né? Ixi, conoasso. Tá bom. No setor da política, então,
A diferença entre o mundo do connoisseur e a do leigo ampliou-se de tal modo que os fatos se tornam tanto mais inverossímeis e inaceitáveis para o público geral, quanto mais documentados e comprovados cientificamente. Quando o matemático Christopher Monckton, visconde de Braintree, calculou que era da ordem de 1 para 75 trilhões, a possibilidade de serem acidentais os pequenos e grandes defeitos da certidão de nascimento de Barack Hussein Obama, esse cálculo estatisticamente impecável não afetou em nada o sentimento da verossimilhança popular, o qual, sem cálculo nenhum, continua jurando que a possibilidade de um falsário eleger-se presidente dos Estados Unidos é ainda menor ou nula. Tem uma notinha aqui, deixa eu ler. O senhor quer ler a notinha, professor? Depende, ele é muito grande. O tamanho da fonte? Não, professor, ela é pequena, mas acho que o senhor consegue. Aqui, ó. Aqui. Dá pra ler. Aonde foi a porra da nota? Foi sobre a certidão de nascimento do Barack Obama. Ah, sim, sim. Então, assim, pessoal, olha, vocês vejam lá o Império das Puras Coincidências, ok? Na seção Obama, do capítulo Estados Unidos, a página 568, beleza? É isso daí. Pode continuar, menino. Ok. Foi assim que no Brasil de 2002, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva se elegeu presidente, com a estampa de reformador democrático, legalista e paladino da moralidade. Quando 12 anos de desempenho do Foro de São Paulo já mostravam como um leninista cínico, disposto a todas as mentiras e todas as trapaças para manter o seu grupo no poder pelos séculos dos séculos. Um vídeo da campanha do PT de 2002 exibe um bando de ratos roendo a bandeira do Brasil, enquanto ao fundo uma voz soturna adverte: ou a gente acaba com eles, ou eles acabam com o Brasil. O endereço do vídeo no YouTube é http://youtube.com/watch, clave de sol, V minúsculo, igual, 0, T maiúsculo, 7, F minúsculo, A maiúsculo, 20, S, 9, não, o S maiúsculo, 9 e SS minúsculo, ok? Muito bem. O vídeo de autoria do Duda Mendonça foi visto por todo mundo, as atas do Foro de São Paulo, por meia dúzia de pesquisadores curiosos, cuja palavra, àquela altura, soava como mais uma pura e doida teoria da conspiração. Hoje, até as crianças sabem que os ratos eram os próprios petistas. Mas por que esperar uma década para admitir o que já estava bem provado em 2002? O livro chinês, Os 33 Estratagemas, que já citei aqui, ensina, abre aspas: todo fenômeno é no começo um germe, depois termina por se tornar uma realidade que todo mundo pode constatar. O sábio pensa no longo prazo. Eis porque ele presta muita atenção aos germes. A maioria dos homens tem a visão curta, espera que o problema se torne evidente para só então atacá-lo. Fecha aspas. O pior é que, no tempo decorrido para o problema se tornar visível na praça pública, os meios de atacá-lo podem ter se tornado cada vez mais escassos, débeis ou inacessíveis. Se desafiado pelo Parlamento e pela OEA, terá ainda o nosso STF o poder de fazer valer a condenação dos mensaleiros? Terá a respaldá-lo as Forças Armadas, ou estas, temendo o rótulo de golpistas, tomarão o partido de quem fala mais grosso? Ai, professor, o senhor escreveu isso aqui em 2012, 11 anos depois. Eu acho que todos os brasileiros têm a resposta. Pois é, eu avisei, né? Eu avisei. O fato é que o germe cresceu demais.
tornou-se um monstro arrogante, seguro de si, dificilmente controlável. Isso jamais teria acontecido sem a proteção da mídia, cúmplice, que por 16 anos se recusou a manchar a reputação dos seus queridinhos, com alguma menção aos planos criminosos do Foro de São Paulo. Mesmo agora, quando tremem sob a ameaça do controle estatal, jornais e canais de TV ainda sonegam ao público o essencial da história, para não confessar sua parcela de culpa no embelezamento publicitário dos ratos. Lê essa notinha, professor, de rodapé aqui, ó. Onde está, menino? Aqui. O analista que quer saber para onde a política está indo ou de onde ela veio, tem, pois, de se interessar por uma vasta rede de discussões que, para a mídia usual, é de todo invisível. Só aparece em livros de poucos leitores, revistas acadêmicas, publicações nanicas, sites especializados, conversações pessoais, documentos reservados. Quando as opiniões dos intelectuais brilham nos jornais, gente, ou na TV, é porque já não são germes, tá certo? São aspectos e sintomas do fato consumado, às vezes empenhados precisamente em camuflar-lhe as origens. É por isso que o comentário jornalístico usual, simples reciclagem estilística do noticiário da véspera, quase nunca acerta em prever mesmo os desenvolvimentos mais inevitáveis da situação. Bom, eu escrevi isso daí no Diário do Comércio do dia 2 de setembro de 2012, perfeito? O nome do texto chama-se Visão Curta e Visão Mais Curta. Depois vocês procuram aí na porra da internet. E vamos terminar isso daí, menino. Tá bom, professor. Os meios de difusão tornaram-se meios de ocultação, uma escala tal que já não há nenhum exagero em dizer que a mídia popular tem hoje, por missão principal ou única, tornar a verdade inverossímil ou inalcançável. Qualquer pessoa que tenha os jornais e a TV como sua fonte principal de informação está excluída, in limine, da possibilidade de julgar razoavelmente a veracidade e a importância relativa das notícias. A política tornou-se um assunto esotérico, onde somente um reduzido círculo de estudiosos pode atinar com o que está acontecendo. Terminou, professor. Ainda bem, professor, que hoje a gente ainda tem as redes sociais, né? Então, a rede social, ela furou essa bolha aí, né? Nessa época, ainda a gente não tinha. Mas, de qualquer forma, né? Ainda temos aí uma censura aí. Mas vamos lá. Podemos ir embora? Sim. Pessoal, obrigado pela presença. Papai do Céu os abençoe. E até a próxima leitura do professor Olavo de Carvalho. Tchau, professor. Tchau, menininho. Fica com Deus. Dá um abraço lá na sua família, tá bom? Papai do Céu abençoe. Não esquece de fazer oração, tá? O momento tá bem difícil aí. Ore pelos meninos que estão morrendo lá, pelas criancinhas, tá bom? E que todo mundo conheça nosso Senhor Jesus Cristo e se converta, né? Pois é, professor, é o que eu também tenho falado. Pessoal, tomara que entenda isso. Valeu, professor. Valeu, menino.